Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Enio Nery Prado, sou advogado, CAC instrutor. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a reportagem do Fantástico de ontem, do dia 19/7/2020. Nós já fizemos ontem uma live sobre o assunto, mas eu não tinha visto a reportagem completa, vi só um pedaço. Então, hoje eu pude ver tudo. Então eu gostaria de passei a noite inteira aqui assistindo aula para aprender a mexer nesse programa, para fazer a live do jeito que eu gostaria que fosse feito. O vídeo. Mas antes de começar, eu queria primeiro de tudo começar dizendo que a reportagem introdutória foi sobre o caso da menina Isabelle, uma menina de 14 anos que foi alvejada na cabeça pela amiga ao que consta, um acidente com arma de fogo. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer para a família dessa menina, para as famílias envolvidas, mas principalmente para a família dessa menina, que nós não estamos aqui para diminuir a tragédia, não estamos aqui de maneira nenhuma para diminuir as responsabilidades, nem diminuir o tamanho da dor, do luto dessa família. É como a gente queria passar as nossas condolências antes de mais nada e dizer que, na verdade, nosso vídeo aqui serve apenas para a gente contradizer algumas coisas que foram ditas e que não correspondem à verdade pela reportagem que se seguiu. Contudo, em respeito à família, eu não vou mostrar a reportagem anterior, que foi introdutória, né, para a reportagem que nos afeta. Mas eu queria fazer algumas colocações. Primeiro, não foi, como disse a repórter, o presidente Bolsonaro que deu acesso a menores à prática do esporte. Atletas menores sempre puderam participar de competições que inclusive possuem categorias para menores de idade, com autorização judicial. Ok? Isso não é verdade, que apenas após a posse do Bolsonaro isso passou a acontecer. Segunda coisa, uma arma de competição aliviada, ou seja, com às vezes travas inoperantes propositalmente para a prática do esporte, gatilhos que têm a sua pressão diminuída para a prática do esporte, para melhorar a precisão. Esse tipo de arma é preciso um cuidado ainda maior. E uma arma na mão de um adolescente de maneira ilegal, como aconteceu aí, fere todas as regras de segurança e as regras preconizadas pelo esporte, pelos esportistas do tiro. Garanto que falo em nome de quase a unanimidade. Ok? Dito isso, eu queria entrar na reportagem em si. Pedir para todos aí compartilharem, se inscreverem e darem relevância para o nosso canal aí, para a nossa mensagem que vem agora poder chegar a mais pessoas e não ficar só entre nós, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Armas no Brasil. Os números não param de crescer, né, Sônia? Pois é, já são quase 140 mil novas armas só em 2020. 140 mil novas armas em 2020. E grande parte delas vai para os CACs, membros de clubes de caçadores, atiradores e colecionadores, como os pais da menina que estava com a arma que matou a Isabelle. Bom, aqui eles fazem uma conexão mostrando que parece, né, querendo dizer que há algum tipo de conexão entre uma coisa e outra, entre mais armas, que essas armas supostamente estariam, a maioria delas, ao nosso poder, não fala com base no que ela disse isso, e essa conexão é inexistente. Não tem nada a ver essa quantidade de armas, o fato do pai da menina ser atirador, com o acidente, porque como a própria reportagem deles mostrou, a arma foi levada por um outro adolescente, a arma não era do pai da menina, não eram as armas da casa que causaram, não foi uma arma da casa, a arma dos atiradores causaram um acidente. Vamos seguir. Desde o primeiro mês de mandato, o presidente Bolsonaro está cumprindo a promessa de campanha de armar o Brasil. Ó,
Primeira coisa, o Bolsonaro está cumprindo uma promessa de campanha, verdade, mas a promessa não era essa, de armar o Brasil, para começo de conversa. Segundo, vocês vão perceber agora que o ataque é um ataque político contra o presidente, né? Vamos ver que é colocado o presidente como o foco. Mas isso vai deixar o país mais seguro ou ainda mais perigoso? E é feita uma pergunta, mais seguro ou mais perigoso armar o Brasil? Já vivemos em um dos países mais violentos do mundo. Nosso país é um dos mais violentos do mundo. Pois é. Mas não é de hoje, não é? O que mais mata com armas de fogo em números absolutos. O que mais mata com armas de fogo em números absolutos. Ok, mas a gente não tem um Estatuto do Desarmamento? Ou foi as armas que está matando as pessoas são as armas que acabaram de ser flexibilizadas? E na proporção do número de habitantes, fica atrás apenas de países como El Salvador e Venezuela. Mas vem cá, a gente só fica atrás de El Salvador e Venezuela. Isso que eu saiba. Eu não sei El Salvador, eu não tenho conhecimento, mas a Venezuela também sofreu desarmamento. Engraçado. A gente só perde para outro desarmado, outro país que a população ordeira foi desarmada. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo, já editou 11 portarias e 8 decretos facilitando ainda mais o acesso a armas e munições. Foram as primeiras grandes mudanças desde o Estatuto do Desarmamento. Você viu que ela fala a facilitar ainda mais o acesso? Não, o acesso não foi facilitado ainda mais, né? O acesso é muito difícil, continua sendo muito difícil e... de 2003. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que muda regras para porte e posse de armas. Mas vários foram revogados. O governo recuou. Revogou hoje. Bolsonaro revogou por causa do conteúdo polêmico. Vários decretos sobre esse tema acabaram sendo revogados. No vai e vem, o que ficou é expressivo. O número de armas em circulação aumentou muito, como mostra este levantamento exclusivo feito pelo Fantástico com dados do Exército e da Polícia Federal. Trata-se de uma política totalmente irresponsável e temerária. Bom, política irresponsável e temerária. Dito pelo senhor Daniel Cerqueira, pesquisador do IPEA. Isso aqui é o chamado, né? A gente chama de argumento de autoridade. Então o cara coloca lá que ele é pesquisador do IPEA, não explica qual é a correlação entre ele ser um pesquisador do IPEA e ele entender do assunto, ele saber do que ele está falando. A gente nem sabe quem que é esse cara, Daniel Cerqueira. Vamos seguir. Ele fala que a política é irresponsável. Olha, vamos ver a lógica, onde vai chegar. Porque ela é anticientífica quando inúmeros estudos internacionais e nacionais mostram que mais armas, mais crimes, mais armas, mais mortes, mais armas, mais tragédias. Vamos lá. E, de novo, o argumento científico. Inúmeros, um monte que eu nunca vi nenhum. Um monte de... Sabe? Ah, tem. Tem um monte sem critério científico, com critérios enviesados, que uma análise desmonta toda a argumentação dos estudos feitos para se chegar a um determinado resultado pré-determinado. O Benet explora isso, John Lott explora isso, aqui acontece, nos Estados Unidos acontecem os mesmos enviesamentos, inclusive de estudos de gente, de instituições de renome e que não se sustentam a uma breve análise, né? Então ele fala inúmeros, eu desconheço apenas um, imagina os inúmeros, né? E o argumento de autoridade novamente, a ciência, né? A mesma ciência trazida como argumento de autoridade para tudo agora. Vamos lá. Detalhe, a ciência que convém a eles, porque também existe ciência mostrando que não, né? Também existe pesquisa mostrando o inverso. Mas eu vou dizer uma coisa,
Quando ele diz mais armas, mais crimes, bom, nós estamos numa escalada armamentista, como eles mesmos disseram, né? Ah, tem muita arma, muita arma, muita arma, e a gente sabe que o crime no Brasil caiu, né? O pesquisador do IPEA calculou que a cada vez que o número de armas de fogo em circulação sobe 1%, o de homicídios aumenta até 2%. Ó, a cada 1% de armas a mais de armas em circulação, eu só não sei porque percentual você tem que saber qual é o total, certo? Quem entende de matemática sabe como é que é. Você tem que entender quantas tem no total. A gente não sabe quantas tem no total em termos legais e ilegais. Então ele tá falando só das legais, é isso? Então a arma legal é que mata, porque ela tem uma correlação entre o 1% de armas a mais gera 2% de homicídios, é o que ele está falando aqui. Ele falou que ele fez o cálculo. Aí eu faço outra pergunta, né? Nesses 2% que subiu aqui, ele usou só as armas legais também ou as ilegais? Então é muito estranho. Mas eu vou mostrar para vocês como o argumento é falacioso. Nós acabamos de ver que eles falaram de 140 mil armas. Tem matérias do G1, da Isto É, de vários lugares falando aí que alguns falam até em triplicou-se o número de armas de fogo no Brasil, né? Cada um inventa um número aí, então triplicou. Então se triplicou o número de armas e o número de homicídios cada 1% de armas aumenta 2% o número de homicídios, então nós tivemos sextuplicado o número de homicídios. Antes do Bolsonaro tomar posse, nós tínhamos de 68 a 70, né, dependia do ano, aí, beirando, né, os 70 mil homicídios por ano, né? Então nós agora temos 6 vezes isso. Se triplicou o número de armas, nós temos 6 vezes isso. Claro que não, todo mundo está vendo, sabe que os números estão em queda. Então esse número é fácil de desmontar o argumento. Ó, outro argumento. Começa falando de arma legal e CAC. Esse é arma legal. Responsabilidade do Bolsonaro, arma legal. O policial não ouviu as últimas palavras de Fabiana pedindo socorro. Alô? O que essa mulher estava fazendo? Essa mulher estava ameaçada por uma arma de fogo, que, como vocês vão ver, não estava legalmente na posse de quem estava apoiando. Essa pessoa não era uma pessoa capacitada de acordo com a lei, não era uma pessoa que tinha passado por todos os critérios exigidos para se ter uma arma legal. Então nós não estamos falando da arma legal sobre os critérios que são necessários. E estamos vendo uma mulher pedindo desesperadamente para que a polícia, aquela que somente ela pode ter o monopólio da violência, de acordo com a própria linha editorial da reportagem, pedindo para que ela se materializasse rapidamente ali para salvar a vida dela, porque ela e o marido não tinham a opção, né, de estarem armados legalmente para se defenderem. Mas a gravação tem os tiros que mataram Fabiana, o marido Rafael e o filho Gabriel, de 20 anos. Uma tragédia. Um pai que não pôde defender sua esposa e seus filhos. A polícia reconstruiu os fatos que levaram a esse massacre. Minutos antes, o marido de Fabiana havia batido de raspão num carro estacionado e não parou para procurar o dono. Mas Jonathan Vidalete, de 24 anos, viu seu carro batido e, junto com a mãe dele, saiu atrás. A mãe levava uma arma. A perseguição foi registrada por câmeras de vigilância. Às 14h57 se vê o carro branco da família e logo atrás o de Jonathan. Quando Rafael parou no acostamento, ele, a mulher e o filho desceram. A mãe de Jonathan já com a arma na mão. Foi aí que Fabiana ligou para a polícia. Pois é, que ela só pode ligar para a polícia. E executou os 3. Dentro do carro, o filho mais novo, de 8 anos, viu tudo. Às 15h02, a EcoSport vermelha volta sozinha. A câmera de um ônibus registrou os corpos na beira da estrada.
Faz 5 meses que seu Dilon e Dona Cecília vivem a dor de perder a filha, o neto e o genro. É uma bobagem. Mal encostou no carro dele. Saíram, não conversou. A mãe dele já estava com a arma na mão. Aí entregou para o filho a arma para matar os 3. Sabe, senhora, a gente que é mãe, é duro. Minha filha com toda a mocidade, linda, fazendo faculdade, vai estudar, trabalhava, sonhava de ser médica, e aconteceu uma monstruosidade. Fabiana trabalhava como auxiliar de enfermagem e se forma. É um drama? Claro que é um drama. Mas, novamente, isso não tem nada a ver com as armas legais. A arma, uma pistola 9mm, não foi encontrada. Poucos dias antes do crime, em janeiro deste ano, o pai dele comprou uma arma do mesmo calibre, que está desaparecida. Jonathan está preso, ainda vai ser julgado. Em nota, a defesa de Jonathan disse que ele e a mãe agiram em legítima defesa e que as armas legalizadas preservam vidas e patrimônio todos os dias. Então, essa arma não estava legalizada, porque se a arma era do pai, primeiro, que é o documento que tem ali, é um documento de posse, ou seja, essa arma tinha que estar dentro de casa, sob a guarda do pai. Então, essa arma não podia estar nem com a esposa, nem com o filho, se é que é a mesma arma, tá? Mas vamos lá, vamos continuar na lógica. Qualquer monstro tem uma arma. Eu concordo com esse pai. Qualquer monstro tem uma arma. A lei não atinge o monstro. A lei não atinge o monstro. Um fuzil sai matando as pessoas, hoje em dia não existe. Qualquer um tem arma. A pistola 9mm era de uso exclusivo das forças policiais e militares. Foi liberada para o cidadão comum no governo Bolsonaro. Ou seja, a arma 9mm, o calibre era 9mm. Como a arma foi liberada aquele calibre pelo Bolsonaro, entenderam? A lógica não é nenhuma, porque se não fosse uma 9mm, ela fosse uma 380, ela ia tirar a vida dessas pessoas igual. Se ele fosse um 38, idem. Por que uma pessoa não pode ter uma arma em casa para se defender num país tão violento? Porque é um mito. Ó, a Isabel Figueiredo, consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As ONGs, né? As ONGs. Acharem que de verdade elas não conseguem se defender. Muita gente consegue, querida. Você deveria saber. Ela é um excelente instrumento de ataque. Mas... Olha o absurdo. Ela é um excelente instrumento de ataque. Mas um péssimo instrumento de defesa. Não, mas a defesa é um contra-ataque. Aí ele vai explicar por quê. Porque existe um fator surpresa. Um criminoso, quando vai perpetrar as suas ações, ele já estudou a vítima, muitas vezes ele está com 2, 3 compassos do lado. Então a chance de reação da vítima ela é muito pequena. Meu amigo, como pesquisador, você deveria pesquisar, porque nós que estamos no meio, né, eu posso garantir que eu conheço inúmeros casos de pessoas que não sofreram violência porque tiveram acesso à arma. Vários assaltos foram evitados, mas ninguém vai à delegacia. E quando uma arma, porque você não vai querer ter sua arma prendida, etc., quando o ladrão correu, foi embora, né? Então isso não aparece em lugar nenhum, não aparece nem em estatística, mas acontece. Quem está no meio escuta e sabe essas histórias chegam até nós. Segunda coisa, quando uma arma salva uma vida, a própria imprensa faz questão de colocar isso não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo, numa notinha de rodapé, num jornalzinho de cidade pequena. Chance, mesmo para policiais treinados. Ou seja, nem policial treinado tem a chance de se defender com uma arma. A arma é só para atacar. Isso é uma falácia
absoluta. Absoluta. O próprio presidente militar treinado vivenciou Não. isso. Outra coisa, o presidente não é militar treinado para defesa pessoal, nada disso. Ele é um militar que está na reserva já faz muito tempo e ela não pode dizer isso porque não é um fato, né? A gente pode até ser que ele seja, mas isso não é um fato Em que ela pode 1995. supor. Bolsonaro já era 95. deputado, estava de moto e armado com uma pistola 380. Abordado por 2 assaltantes aqui nesta rua da Zona Norte do Rio, ele perdeu a moto e a pistola. E teve sorte. Uma pesquisa da época mostra que o risco de ser morto num assalto era 56% maior estando armado. Então, a pesquisa, que sabe Deus que pesquisa que é essa, se é uma das enviesadas ou não, mas a pesquisa diz que 56%. Aí o presidente simplesmente não foi morto, né? Enfim, mostra o inverso do que fala na própria reportagem. Aí vai falar que a arma, eles também falam que a arma do cidadão cai na mão do A arma do bandido presidente lá. foi recuperada. A arma foi Mas as recuperada. estatísticas mostram que de cada 3... Ó, eles vão falar, eles dizem, as estatísticas mostram. Vamos ver as armas estatísticas. usadas em crimes, 3 uma armas já usadas em foi crime, legal, uma já foi foi legal. roubada E foi ou roubada perdida. ou perdida. Ó, vamos lá. Cada 3 armas usadas em crimes, uma já foi legal. Aí eu faço a seguinte pergunta para os senhores. Quantos por cento dos crimes são solucionados no Brasil? Bom, os crimes violentos são só de 8 a 10%. Varia um pouco de estado para estado, mas é de 8 a 10%. Bom, se você não sabe nem quem é o autor, na esmagadora 90% você não sabe nem quem é o autor dos crimes violentos, como é que você sabe qual foi a arma que foi usada? E vou dizer mais, se a arma muitas das vezes foi raspada, ou não existe mais banco de dados para saber de onde veio essa arma, como é que se diz que existe pesquisa? Olha lá, olha a fonte, ó, lê lá embaixo, fonte, Instituto Sou da Paz. Entenderam? Entenderam quem é que fala essas coisas? Uma ONG que recebe dinheiro governamental para ficar contando essas histórias aí que não tem pé nem cabeça. Porque como é que uma arma já foi legal de cada 3 armas usadas em crimes, se você nem em cada 3 crimes você consegue solucionar? É simples, esse dado é falso. Enzo, no dia do seu aniversário de 4 anos. Assassinado pelo conhecido de um vizinho em Magé, no Rio de Janeiro. Um bêbado armado. Só escutamos o tiro. Armado. Quando saímos correndo ali pra ver o Enzo no chão. Morto com um tiro no peito. O assassino havia recebido a arma como pagamento pelo conserto de um celular, poucos dias antes. Um revólver 38 de fabricação nacional, número de série, raspado. Pronto, vamos lá. A reportagem fala sobre aumento das armas legais e diz que esse aumento das armas legais causa crime. Só mostra crime com arma ilegal. Certo? A única arma legal, quer dizer, que também estava ilegal lá no caso da Isabela. Mas vamos lá. Outra arma ilegal. Então qual é a correlação da arma legal entregue ao CAC, que tem tem que passar por toda a burocracia, tem que comprovar sua aptidão técnica, aptidão psicológica, fazer o teste de tiro, fazer lá o teste psicotécnico, não ter antecedentes criminais. O que nós, CACs, temos que ver com a arma ilegal na mão de bandido? Porque um cara que mata uma criança causa uma tragédia dessa, isso é uma tragédia, é outra tragédia causada por bandidos, não por CACs, não por armas legais, gente. A correlação não é justa. É a arma mais roubada no Brasil porque era a mais vendida. Aí olha a lógica. Então essa arma, ela foi fabricada no Brasil, ela é raspada, ninguém sabe qual é a origem. Olha como eles vão supor. Como a arma foi fabricada no Brasil, ela foi a mais roubada, aonde que está o dado que ela foram mais roubada? Não tem.
A reportagem da Record fala disso, do Câmera Record, do domingo passado, fala sobre isso, que 60% das armas fabricadas pela Taurus, o fabricante nacional, são exportadas. Ou seja, essa arma pode ter vindo via Paraguai, que é a grande porta de entrada de armamento no Brasil. Ela pode ter entrado pelo Paraguai de volta, mesmo tendo sido fabricada aqui, e ter sido ilegal 100%, de origem ilegal, né? Ela só teria a origem legal quando ela foi, a legalidade cessou na exportação, né? Quando a gente troca o revólver 38 por pistolas semiautomáticas, por fuzis, por carabinas, essa arma também vai migrar para o mercado ilegal e vai ser usada no crime comum, no roubo. Olha lá. Então, a lógica totalmente deturpada é essa. Aí já se supõe que aquela arma foi legal, e aí se fala, tá vendo? A arma que é raspada, que em momento nenhum dá para saber se ela foi legal. Aí eles dizem, tá vendo? Essas armas foram parar na mão dos bandidos, o que é falso, como argumento. E aí, agora essas armas que o Bolsonaro está deixando os CACs comprarem, aliás, que a gente sempre pôde comprar, né? Essas armas vão cair na mão do crime e vão alimentar o crime. Não as armas como a câmera Record mostrou de uma maneira muito decente. Essas armas de grosso calibre, essas armas que estão lá no morro, assistam o meu vídeo que eu fiz sobre a reportagem da câmera Record e vocês vão ver. Lá fica muito claro por onde entram as armas de grosso calibre na mão dos criminosos. Tá? Vamos seguir. De ônibus, no roubo de veículo. E o crime organizado, que hoje se abastece no contrabando, pode se voltar para os proprietários de armas e munições. Não pode se voltar contra a gente. Passa a ter um verdadeiro arsenal de munição, que é um extremo risco, que isso é um chamariz para que haja assalto na casa. Bom, termos um verdadeiro arsenal. Bom, o atirador sempre teve as armas de competição. Isso não mudou quase nada. Vai se falar aí de outra coisa aí que depois nós vamos comentar. Mas é o seguinte, tá, então a gente vai ter um arsenal que vai chamar o cara para dentro da nossa casa. Será? Existem pesquisas que mostram exatamente o contrário, que os criminosos evitam confronto com o cidadão armado. Ele prefere confrontar com a polícia que vai ler o direito dele do que com o cidadão armado que vai puxar um gatilho. Então, isso é outra falácia. Se o cara for entrar na casa do CAC para furtar, pode ter certeza que é a hora que ele não estiver lá, né? Quando diz arsenal, não está exagerando. Principalmente ao tratar dos chamados CACs, os caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. Antes, os atiradores mais experientes podiam ter até 16 armas. O que era isso? Lembra do nível 1, 2 e 3? Então tá, você com nível 3 podia comprar até 16 armas, né? Não era verdade. Você podia ter mais armas, você podia ter arma na Polícia Federal. Desculpa. A gente podia ter arma na coleção, que ia passar das 16, mas vamos lá. Agora, atiradores de qualquer nível podem ter até 60 armas, entre elas pistolas, carabinas e fuzis. Pistolas, carabinas e fuzis que a gente sempre pôde ter. Agora a única coisa que mudou foi o semiautomático. Ok. Que mais? 60 armas é fácil, né? É de graça. Estão dando lá na esquina. Você vai comprar, todo mundo vai ter um arsenal, porque o Bolsonaro agora deixou você ter 60 armas. Elas custam uma mixaria, então todo mundo vai ter 60 armas, né? Bom, fazendo uma conta rápida, vamos fazer uma conta bem simples aqui para gente chegar na conclusão dos rapazes aí, ó. 16 armas vezes 5 mil de média, uma arma média, nada demais, dá 80 mil reais de arma para ter as 16 de antes. E para ter 60 vezes 5 mil de média, daria 300 mil reais em arma. Todo mundo vai ter 300 mil reais em arma. Semiautomáticos.
Esse é um grupo de apoio ao presidente. Olha lá. Bom, por que nós estamos apanhando? Porque a gente apoia o presidente. Sob Bolsonaro, o atirador esportivo que tiver 60 armas pode comprar até 180 mil munições. Bom, a Globo não sabe nem fazer conta, né? Não sabe nem fazer conta. Mas tudo bem. Vamos lá, 180 mil munições. 180 mil munições vezes uma média, vai. Vou fazer uma média de R$8. R$1.440.000 em munição. É óbvio, a gente vai ter, além dos 300... 1 milhão não, desculpa, 180 mil... não, é isso mesmo. É isso mesmo, dá R$1.440.000 mais os R$300.000 em armas, né? A gente vai ter lá isso aí tudo em casa. Esse número de 60 armas foi um pedido da associação, do governo? Não, nunca foi pleito da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo esse quantitativo. Nós precisávamos, sim, ter uma quantidade de armas que pudessem, de equipamentos, vamos dizer assim, das modalidades olímpicas, principalmente, que pudessem ser liberadas, e isso o decreto do presidente nos atendeu. Bom, nem vamos culpar o cara, a gente nem sabe como é que foi editado isso. Eu sou contra a gente culpar, mas a gente sabe como é que é, tanto que a gente já... a gente sabe o que aconteceu, por exemplo, com o Takuya, né? Que foi sacaneado. Esse pessoal, o limite de munições passou de 50 para 200 ao ano para cada arma. Então, para a defesa pessoal passou de 50 para 200. Primeira coisa, nós estamos falando aqui, começa lá atrás com pessoas que não tiveram, lá no começo, que não cumpriram regras básicas de segurança para que poderiam ter evitado a morte de uma criança de 14 anos. Sabe como é que a gente descobre, a gente aprende, e a gente tem mais segurança, e a gente consegue ter mais chance de não ser pego de surpresa, como disse o tal pesquisador do IPEA, com treino. E quando se pede mais treino, a reportagem mostra isso de uma maneira a denegrir, né, a providência. Bolsonaro queria mais. Na reunião ministerial do dia 22 de abril, ele pressionou os ministros da Justiça e da Defesa a assinar uma portaria. Aumentava o limite para 600 munições por ano. Seria uma represália a opositores políticos que tentavam impor distanciamento social contra a Covid. Bosta do presidente, faz um bosta do presidente, algema e deixa o morrer em casa. Se não tivesse armado, ia para a rua. Aí, que a demonstração nossa, o peço ao Fernando ou outro, por favor, assista a portaria hoje, porque não vai nada, vai ser bosta. Os dois assinaram no mesmo dia, mas a portaria foi suspensa pela Justiça. E quando o Exército editou 3 portarias para melhorar o rastreamento... Opa! Espera, olha lá, vai falar sobre melhora no rastreamento da munição, que são aqueles 3 decretos fatídicos que nós aqui batemos, conseguimos com o presidente, e a gente já explicou em outros vídeos o porquê, que isso só ia trazer problema. Dentro de armas e munições, o governo revogou. Claro, elas determinavam arma. Que as armas tivessem número de série em vários pontos e fixavam um limite máximo. Isso é mentira. Não foi por isso que foi revogada. A arma já tem número de série em vários pontos. Todo mundo que é CAC sabe disso, todo mundo que tem uma arma de fogo sabe disso. 10 mil por lote para as munições. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Em lugar nenhum isso funcionou para se achar sequer, né, foi determinante em nenhum caso. Eu desafio novamente, esse deve ser o 3º ou 4º vídeo que eu desafio alguém a trazer esses dados aqui. Qual foi o crime no mundo inteiro que foi solucionado porque havia um cartucho marcado? Essas portarias eram armas, essas sim, poderosas na defesa da vida e contra o crime organizado, o tráfico de drogas e as milícias. Claro, olha a lógica, que o cara tenta enfiar na nossa cabeça, tenta enfiar na cabeça do incauto. Essa marcação na munição
do cidadão de bem, do policial, do cara que compra a arma legalmente e a munição dele legalmente para fazer o treino, isso ia afetar o crime, entendeu? O crime não vai raspar o número, o crime não vai buscar essa munição no Paraguai sem número, não vai. Revogá-las significa simplesmente o quê? Proteger o crime, proteger a milícia, proteger o tráfico e, evidentemente, tornar mais vulnerável a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Olha isso. Nossa, a sua vida vai ficando vulnerável. Por quê? Porque nós vamos gastar uma fortuna marcando um estojo, né? Marcando um estojo para fazer, sabe Deus o que com isso? A gente não consegue, aqui no Brasil, a gente não consegue fazer um banco de dados de digital, mas vai marcar o estojo. Aí eu tô lá no clube, só para quem não viu os outros vídeos ainda, eu tô lá no clube, ejeto uma cápsula de metal, que aquilo pode durar uma eternidade, eu ejeto, cai ali no chão. Eu não encontro, isso acontece com muita frequência, eu não encontro, e alguém encontra, e essa munição vinculada a mim, né, esse estojo vinculado a mim, pode ser recarregado, usado num crime, e no Brasil, né, que a gente sabe como é que funciona, eu fico à mercê desse tipo de munição. Isso aí é para inviabilizar, na verdade, né? É para que você fale, pô, meu, nesse risco eu não tô afim de assumir, então eu vou parar. É essa a intenção real. Quando a polícia encontra um cartucho na cena do crime, ela tem acesso a duas informações. A primeira é o calibre da arma usada. Não, o calibre do cartucho, não quer dizer que da arma usada. De onde veio essa bala? Isso porque toda munição tem que ter um número de série. Não, não tem. Quando um lote tem até 10 mil munições, a polícia consegue saber para onde foram essas balas. Não, não consegue. Reduzir o número de Em lugar pessoas nenhum investigadas. E ter... Ó, reduzir o número de pessoas investigadas, vai vendo. Para 10 mil. Mais chances de chegar ao autor. Os assassinatos de 50, duas mulheres às vezes no 10. Rio de Janeiro mostram como o tamanho de um lote de munições pode determinar o desfecho de uma investigação. Ó, olha aonde chega a falácia. O tamanho do lote foi determinante para não se chegar ao autor. 2011. A juíza Patrícia Scioli, de São Gonçalo, foi morta com 21 tiros. Então, não foi 10 mil tiros, foram 21. Na porta de casa, depois de mandar prender policiais ligados a grupos de extermínio. Os cartuchos encontrados faziam parte de um lote de 10 mil munições compradas pela PM do Rio e distribuído para 2 batalhões. Um deles, o de São Gonçalo. Assim, a investigação chegou a 11 PMs presos e condenados pelo crime. Não, não é assim que se chega à investigação. A investigação chegou por outras coisas, porque ter um cartucho que foi para um batalhão não mostra quem foi que atirou, mas nunca, é só parar para pensar, né? Imagina, então prender o batalhão inteiro. Então, o batalhão inteiro é culpado, não é assim que funciona. O processo crime não funciona assim. Você tem que determinar o que cada um fez. Então assim, não foi a munição. Não foi. 2018. A vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, foi executada com 5 tiros na cabeça. No atentado morreu também o motorista dela, Anderson Gomes. Como em São Gonçalo, a polícia também encontrou cartuchos. Pois é. Marielle, você lembra, naquele começo da investigação, a expectativa que ficou na época de que se chegasse aos autores através do rastreamento dos cartuchos? Sim, teve expectativa, acabou né? Que Porque na época acredita na conversa. esperança que aquilo fosse elucidado muito mais rápido. Não foi. Não foi. Tá vendo? Não foi. Não foi. Não foi. Por quê? Porque não adianta. Você tá vendo? É o mesmo caso da Scioli. A própria reportagem mostra nela mesma a contradição. É uma contradição em si. Balas do lote UZZ-18 já haviam sido usadas em crimes em 3 estados, com 24 mortes. Será que foram as mesmas pessoas que causaram as 24 mortes em todos esses lugares? Claro que não. Né? Claro que não. Ou seja, mas de onde saíram essas balas?
de um lote com 2.457.000 balas, comprado pela Polícia Federal e distribuído por todo o país. Há anos a Polícia Federal investiga o desvio sem sucesso. Ok. Se tivesse sido desviada apenas uma, vamos entender a lógica. Se ela uma pessoa tivesse sido morta com apenas um tiro, tivesse sido desviada apenas uma. O Lessa, que é o maior suspeito, ele, por um acaso, ele é da Polícia Federal? Não. Então não iria ligar ele à Polícia Federal, não adiantar nada. Se tivéssemos, né, mais mecanismos, melhores processos de produção, compra e venda de armas e munição, nem a Mari, nem o Anderson, nem outras pessoas poderiam ser assassinadas da maneira que foram, sabe? A arma que o Ronald Lessa usou foi uma arma legal? Não. A munição? Legal? Também não. As polícias terão muito mais trabalho em enfrentar uma população mais armada, farta de distribuição de munição, e isso acarretará naturalmente situações de muito perigo para as polícias. Por quê? Não, olha a lógica do cara. Vai acarretar situação de perigo para a polícia, como se o atirador esportivo fosse trocar tiro com polícia. Um cara que, como a gente já falou, já comprovou que é uma pessoa idônea, porque é obrigado a comprovar isso. Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, conhecida como a Bancada da Bala, defende armar a população. Nós acreditamos que Agora o capitão Augusto virou membro de Bancada da Bala. o cidadão de bem o direito de se defender e de defender a sua família, seja na sua residência, ou seja no seu trânsito, o seu veículo, acaba de certa forma reduzindo a estatística criminal. É verdade. Quem vai determinar quem é um cidadão de bem? O que vai determinar se uma pessoa é cidadão de bem ou não, primeiro é o antecedentes criminais. Então, dificilmente um marginal, um integrante de uma milícia, teria acesso, digamos, para ter a seu suporte de posse de arma como cidadão. Capitão Augusto, gosto muito do senhor, achei que o senhor foi bem, mas deixa eu completar o que o senhor disse. Quem vai dizer é a lei, é o Estado, mas é a lei feita no Estatuto do Armamento, Lei 10.826, feita pela esquerda. É lá que está escrito quem é o cidadão de bem. O miliciano Rony Lessa, acusado de ser o executor de Marielle Anderson, tinha registro de atirador esportivo e de colecionador. Então, ele tinha registro e não tem mais. Por quê? Porque se tem, perde. Se tem, perde. Ontem o presidente voltou a defender sua política pró-armamento nas redes sociais. Entenderam a lógica? Acabou de falar do Rony Lessa, acabou de falar da Marielle Franco e mostra o presidente na sequência. Entendeu? Uma maneira de fazer com que o homem garanta a sua liberdade, garanta a sua democracia, mas as armas têm que estar na boca da certa. Isso aí. É isso aí. Não foi a primeira vez que Bolsonaro usou a defesa da democracia como justificativa para armar a população. Não é justificativa, é real. Por isso que eu quero justiça e defesa. Que o povo se abre, que a garantia que vai ter o filho da aparecer, mas depois vai deixar de defender. É verdade, isso é filosófico. Quer dizer que o presidente da República está propondo dar armas ao povo para fim político. Não, primeiro, não é dar armas. Em um lugar, dar. Olha como a vontade de enganar é um negócio inacreditável, né? De deturpar o que é dito. Ninguém falou em dar armas para começar a conversa. Para fim político. Não, e não é para fim político, é filosófico, querido Raul Jugman. Entendeu? Não dá para entender, dá para entender o que você foi fazer lá de ministro da Defesa um dia, né? Graças a Deus esses tempos acabaram. Porque é o seguinte, meu queridão, é uma questão filosófica. Armas e democracia, os Estados Unidos pode demonstrar o que isso quer dizer para o senhor, ok? Um país onde na segunda emenda se garante o direito do cidadão estar armado, um país que tem mais ou menos a nossa idade de independência, né? Um país que não dá nem para comparar a democracia de lá com a nossa e tem uma população extremamente armada, tá?
com um exército poderosíssimo, nunca foi invadido, nunca sofreu de ditadura, nunca teve quebras democráticas. Outro país que a gente pode falar aqui para o senhor, de democracia e armas, é a Suíça, que tem todos os cidadãos com um fuzil dentro da sua casa, pago com o dinheiro do Estado ainda. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. É isso Uma aí. pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros discordam da... Ó, fonte, Datafolha. Então, Datafolha, aquele que elegeu o Haddad e elegeu a senadora, a ex-presidenta Dilma Rousseff como senadora em primeiro lugar pelo Minas Gerais, ela não ficou nem terceiro, e o Suplicy também ficava em primeiro lugar no estado de São Paulo, também não foi eleito. E o desarmamento, o referendo ia ganhar a proibição e perdeu feio, e etc, e etc, e etc. Frase dita por Bolsonaro. O presidente foi muito claro, né? Ele quer cidadãos armados para pressionar qualquer tipo de crítica ao governo dele. Nossa, o presidente, esse cara é do Sou da Paz, né? Tá vendo? Olha como ele não tem viés. Aquela pesquisa lá atrás, lá que você viu do Sou da Paz, não tem nada a ver com viés, porque o presidente foi claro, ele quer que a gente se arme para pressionar armados. Nós somos uma milícia, né, na cabeça desse cara aí, uma milícia do Bolsonaro, armados para nos impormos contra quem critica o presidente. Rapaz, mas tem gente criticando o presidente, hein? Procurado, o Palácio do Planalto não quis se manifestar. Muitos decretos e portarias que foram revogados caíram porque contrariam o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei. Por isso, o governo mandou para o Congresso um projeto para alterar a lei. Já passou pela Câmara. Agora o Senado vai decidir o que prevalece. Olha lá, agora, a hora do drama. E de responder a pergunta que eles fizeram lá na frente. Depois de tanta coisa inverídica, eles chegam à conclusão inverídica. O direito individual a ter arma, ou o direito de todos a mais segurança. O direito individual de ter uma arma legalizada depois de cumprir todos os requisitos não tem nenhum nexo, como eu acabei de demonstrar com o meu vídeo, com a minha análise aqui, não tem nenhum nexo com a perda da segurança de qualquer cidadão. A não ser que você pare para pensar que eu posso estar mais exposto, mas é a minha escolha. E aí mostra uma criança, né? Aí mostra uma criança, os pais de uma criança e os pais, né? Na verdade, dois casais de pais que perderam seus filhos, para trazer o caráter de drama. E ligar o drama dessas pessoas com o presidente, com os CACs e com as armas legais, sendo que o argumento que transita o tempo todo só fala de arma ilegal. Bom, espero que os senhores tenham gostado. Não deu para fazer um vídeo menor, porque infelizmente o vídeo da Globo também é grande, mas espero que tenha ficado claro. Queria que os senhores compartilhassem, né, compartilhassem com os amigos dos senhores aí esse nosso vídeo, né, que a gente possa levar às pessoas nossos argumentos, nossas ponderações, nossas considerações, que eu garanto que estou falando aqui em nome de muita gente, eu não estou falando em meu nome, tá bom? Fiquem todos com Deus, boa noite, boa semana para todo mundo.